nossa luta ela é incondicional, é intransigente na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Não existe conquista sem luta. E como lutar se você não tem os instrumentos para fazer essa luta? O sindicato era o nosso escudo, era a nossa fortaleza. Então, estar filiado significa estar neste coletivo que busca, né, uma água como direito, um meio ambiente melhor. Então, é chamar os trabalhadores para vir para essa luta com a gente, é estar aqui no dia a dia ajudando a construir essa entidade que é nossa. Somos de um sindicato que trabalha a todo instante, amor e raça, a luta é incessante. Somos de um sindicato que trabalha a todo instante. O sindicato está fazendo 60 anos, né? Tem toda a sua história, momentos difíceis, eu entendo, né? Lá atrás, que era o momento da ditadura militar. A gente chamava sindicatos estatais. Surgiu muito movimento nessa área. Então, esses foram mais reprimidos. Foram mais reprimidos porque aqueles que estavam surgindo e tinham interesse num projeto de uma nação. Assim, num panorama geral, era um panorama de constrição dos direitos da classe trabalhadora e a gente tentando resistir a esse processo. Onde não tinha nenhuma possibilidade de expressão. Essa ditadura, ela prendeu muita gente, torturou muita gente. Então a gente tem que lutar por liberdade, quer dizer, ditadura nunca mais. No final da década de 70, década de 80, teve um grande movimento de oposições sindicais. O Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto era controlado pela empresa. Tomamos posse nele em 1987. Depois ainda é que veio, né, o Sindaema, né, mudando a sua direção para uma turma mais combativa. Aí ganhamos o sindicato. E uma das primeiras resoluções que a gente teve foi o seguinte: a gente não quer nada da Cesan. Justamente para não virar moeda de troca como era. Na hora de fechar um acordo coletivo, a gente queria o quê? O que é do trabalhador. Como é que tu vai negociar com o patrão, sendo que até o cafezinho que tu toma é o patrão que bota lá para você? Então a gente falou, mostrando que o modelo sindical nosso era um outro, era de pressão para a empresa, era de negociação. E com isso a gente conseguiu construir um sindicato forte, né? 1, 2, 3, 3, 3, 4. Não queremos que os pelegos ganhem o sindicato. E nós ganhamos. E aí nós, com o sindicato, nós conseguimos ATS, nós conseguimos quinquênio, nós conseguimos produtividade e conseguimos um atendimento médico odontológico e assistencial muito melhor. E conquistamos o concurso público, conquistamos a FAES, conquistamos a cooperativa, conquistamos muitos benefícios, conseguimos ter um plano de saúde, ter uma fundação de aposentadoria. Foi um marco também muito importante para os trabalhadores ter a própria casa, né? Aí, isso aqui foi a primeira grande conquista, né, dos trabalhadores em nível de sindical. A maioria das conquistas trabalhistas no SAED Mimoso hoje foi devido ao sindicato. E aí a chegada do sindicato, ela nos fortaleceu no sentido de dar uma igualdade. O sindicato conquistou o respeito em Mimoso. Quando você vai negociar reajuste salarial ou qualquer outro pedido por parte dos trabalhadores, o sindicato senta na mesa e você tem um pouco de respaldo para esse tipo de negociação, entendeu? Que nós temos acumulado de benefícios, né, de política salarial, de planos de carreira, tudo é resultado de uma luta que foi liderada pelo sindicato. Os benefícios que temos, que foram conquistados ao longo dos anos, através dos acordos coletivos, eles tinham como base uma realidade social identificada pelos assistentes sociais. E aí um conjunto de programas foram implantados nesse período. Muitas dessas comunidades não tinha água, muito menos esgoto. Então, assim, foi um processo que o Serviço Social acompanhou e ouviu essas comunidades através dos seus representantes. A gente coordenou a elaboração do Código de Ética e o do governo do Estado é inspirado no nosso. O Serviço Social atuava no nível de consciência mesmo do trabalhador,
porque naquela época o foco era muito jornal. Esse canal de comunicação que era tão importante e tão efetivo, né? Porque junto com o jornal tinha o trabalho de contato. Porque a gente trazia no Correnteza situações do dia a dia do trabalhador. E aí o aprendizado gigante, né? Porque você vai vivendo, vivenciando e você vai apurando. E aí tem muitas experiências lindas, assim, tem muitas histórias, mas até fico um pouco emocionada de me lembrar disso, porque o sindicato, nesse aspecto, também tem um papel importante, né? De acolher esses trabalhadores. Então, a gente tinha o jornal Correnteza. E aí o tempo foi passando. E aí começou a vir a internet, e a gente começou a descobrir como é que a gente ia fazer. Mas hoje a gente tem as assembleias virtuais, hoje a gente tem as redes sociais, né? Então, a facilidade dessa comunicação. Não dá para fazer política sem a comunicação, e não dá para fazer comunicação sem política. Então, a gente tem uma responsabilidade social e ambiental muito grande enquanto sindicato. Então, nós temos que defender nossos postos de trabalho, nós temos que defender a sessão pública, o saneamento público de qualidade universal, com tarifa justa, acessível a quem não tem dinheiro para pagar. A primeira greve da história da CESAM. Foram 20 dias de greve. Nós espalhamos as pessoas dentro da empresa e começamos a comunicar para todo mundo que estava parado, né? Ah, a área tal está parada. Aí foi parando e parou tudo. Nós fizemos uma grande greve geral em 89, né? Os companheiros do Sindaema participaram com a gente, foi a greve contra o Sarney, né? Porque a inflação era um absurdo. Depois tivemos outra greve contra o governo Collor em 91, também com a presença dos companheiros do Sindaema. Na época queriam privatizar a Excelsior, foi a primeira greve que a gente fez em conjunto com eles e botamos o trabalhador do saneamento junto com o pessoal da energia, né, onde veio, né, aquele slogan, né, de dia falta água, de noite falta luz. O bicho invadimos a CESAM, invadimos a sala da presidência, sentamos na poltrona do presidente da CESAM. Os caras ficaram doidos. Esse período mesmo de 2015, 2016, foram 2 anos que nós tivemos 2 greves, né? Nós tivemos uma greve em 2015, a maior greve da história da CESAM, foram 28 dias de greve. O dissídio de 2015 foi muito emblemático porque nós conseguimos uma vitória no Tribunal Regional do Trabalho que garantiu para os trabalhadores não só a recomposição da inflação, como um ganho real. Foi uma greve muito difícil, mas conseguimos obter os nossos objetivos em função da união da categoria e do esforço da diretoria do sindicato naquela época. Já em 2016, a CESAM não quis pagar para ver de novo, né? Nós fizemos uma greve de 1 semana, suficiente para entrar com o dissídio. Falar que é fácil não é, porque em greve nenhum dos dois lados sai ganhando. Mas naquele momento nós entendemos que não havia outra alternativa. A greve é o nosso último recurso. E aí a população, às vezes, reclama. Pô, mas tá em greve, serviço essencial, mas essencial é a vida. Quando a vida está em risco, a melhor coisa que a gente tem que fazer, quando não tem mais diálogo, é ir à greve. É dizer para a categoria que ela tem o poder. Que ela tem o maior poder, é o poder que para toda a estrutura da empresa, que é a greve. Quando o sindicato para, quando os trabalhadores param, é a categoria se colocar em movimento e conseguir a conquista dos seus próprios interesses. E teve todo um trabalho feito nas áreas para que esse trabalhador aderisse aos chamados do sindicato. Foi um período muito bom do sindicato em termos de conquistas, de formação política, de trazer o trabalhador mesmo para as discussões internas. Tínhamos o presidente aqui, o Madison Barbosa, falou, pô, nós precisamos dar um gás nessa mobilização dos trabalhadores, coisa e tal. Aí ele inventou de fazer um concurso de hino, né? Aí juntei eu e o companheiro Ataíde Nascimento, bom, vamos fazer o nosso também. A gente fez, e o hino era um chamamento mesmo, um chamamento para a luta, chamar pela garra dos trabalhadores, para não deixar o trabalhador desistir. Tinha que estar sempre colocando um combustível e a música, o hino, nesse caso, foi um desses combustíveis. Né? Tinha muito custo de formação, essas coisas todinhas. Né? E nós fizemos esse primeiro seminário, que a gente conseguiu juntar trabalhadores, sociedade civil, né, lideranças importantes políticas. Queríamos uma empresa que fosse pública, né, que tivesse
empregados diretos, né? Que não tivesse uma terceirização grande, né? E a gente fazia as nossas mobilizações, né, de forma organizada e sempre juntos, né? Então a CUT foi importantíssima nesse momento, porque ela deu formação sindical para a gente. A CUT agrega os sindicatos na defesa dos direitos, na defesa das políticas públicas e de uma condição de vida melhor para os trabalhadores e para as trabalhadoras. A luta dos trabalhadores é uma luta de solidariedade com toda a classe trabalhadora. A luta do Sindaema tem que ser do Sindisaúde, do Sindipúblicos, do Sindicato da Construção Civil, dos metalúrgicos. O Sindaema, ele foi parceiro desde lá de trás. Quem trouxe o Diese para o Espírito Santo foi os bancários. Mas logo no início, os primeiros 10 associados do Diese, que são aqueles raiz que estão aqui até hoje, né, junto com a gente, colaborando, participando, estão na direção sindical regional, o Sindaema estava desde o início. Então nós temos uma parceria muito grande com o Movimento Atingidos por Barragem, também o movimento dos pequenos agricultores e do Movimento Sem Terra, porque são atores sociais, entidades que estão fazendo a luta em defesa do meio ambiente, cada um com a sua especificidade. E o Sindaema, desde a primeira gestão, que a gente tem uma parceria com essa equipe que para nós é fundamental. Nós participamos do primeiro Grito da Água, que foi em 2014, e depois de muito tempo a gente está vendo aqui como é que foi importante essa limpeza parcial do Rio Formate, que é uma luta desde 2013 que a gente travou essa batalha. Por quê? Porque a gente sabe que uma direção sindical, ela defende a classe trabalhadora, especialmente os associados, mas ela deve buscar parceria com quem defende o saneamento público, já que a água não pode ser mercadoria, e o controle social com a participação popular é fundamental. No Espírito Santo, o movimento ele chega a partir do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e logo que a gente chegou aqui, muito pela questão do tema, do envolvimento do tema, né, da água, a gente se aproximou do Sindaema para iniciar alguns diálogos, e a gente também constrói junto com o Sindaema o que a gente chama da plataforma operária e camponesa da água e energia. Então é uma relação de classe fundamental, assim, não só dos atingidos por barragens, com os trabalhadores do saneamento, né? Mas eu acho que com todos os demais, como eu falei, as demais categorias que estão mais ou menos relacionadas com esse assunto, né? De lá para cá, a gente participou junto com o Sindaema do Grito da Água. Nós temos essa característica de prestar um serviço essencial à população, né? Um serviço que é fundamental para toda forma de vida. E é tão corriqueiro, todo dia você tem água ali, você pega um copo d'água, você toma banho, mas você não para pensar a importância disso e quem está por trás disso. Ele é uma necessidade e com certeza nossos sindicatos, eles têm essa bandeira, que quanto mais você expande os serviços, melhor condição de vida você vai dar à população. Não deveria ter ninguém lucrando com esse tipo de serviço que é básico para a sobrevivência de qualquer população, de qualquer comunidade. O Sindaema não vai lutar sozinho contra a privatização do saneamento, o Sindaema não vai fazer a luta contra, né, a degradação ambiental sozinho, nós não vamos mudar a sociedade sozinhos. Então a parceria com outros atores, né, tanto do movimento sindical, como dos movimentos sociais, os movimentos populares, as lideranças religiosas, né, as próprias lideranças políticas, da política institucional, né, são atores fundamentais para que a gente possa fazer essa corrente. Trabalhar para o sindicato de trabalhadores, ele envolve exatamente você gostar do que você está fazendo. Algumas ações em que a gente conseguiu o reconhecimento de direitos que estavam na legislação, mas que a CESAM não cumpria. O que o advogado faz é levar essas informações, ajudar do ponto de vista técnico, mas é a categoria que está fazendo o movimento. São várias questões que vêm surgindo dia a dia, que a gente vai tratando, a gente vai conversando também com os trabalhadores para tentar, né, garantir melhores condições de trabalho. Então o jurídico vem nesse suporte junto à diretoria do Sindaema, junto ao sindicato que faz todo um trabalho excepcional para cuidar do trabalhador mesmo. Porque isso aqui é vida. Não deve estar subjugada ao lucro de ninguém. Se a pessoa não tem condição de pagar, tem que ter um serviço em casa. Porque as pessoas não podem morrer de sede. A empresa começou a fazer um processo
de terceirização a ponto de quase tudo estar terceirizado na CESAM. E nesse sentido já está no estatuto do sindicato há muitos anos, né, a representação também desses trabalhadores terceirizados, porque a gente entende que nós somos contra a terceirização, nós somos contra as formas de privatização do serviço de saneamento, mas nós não somos contra os trabalhadores terceirizados. E aí nós começamos a fazer umas passeatas, manifestações dentro de Cachoeira de Itapemirim. Nós passamos a ir nas comunidades, convocar a população, explicar qual o risco, né, da privatização. Então foi um trabalho interessante que o sindicato conseguiu garantir o emprego de todo mundo. A importância do Sinaema nessas ações assim, foi muito forte. A privatização ela causa medo, sim, aos trabalhadores. E o que a gente tem hoje de suporte é o sindicato. Aí a gente começou a fazer as conferências para mostrar para eles o prejuízo que era se privatizasse, né? Quando houve uma audiência pública, foi rasgada a carta que o governo tinha feito para conduzir o processo de privatização. Foi um seminário que constou com bastante gente, muito bonito. E aquela manifestação nós mandamos um recado direto, privatizar a CESAM de forma nenhuma. Que se anuncia que vai ter o Fórum Mundial da Água do Brasil, então a gente puxa os trabalhadores do setor. Vem, no caso do Espírito Santo, o Sindaema, fortalecer esse debate então com a gente, né? Foi um esforço muito grande, assim, né, da gente montar o comitê no estado, mas foi uma grande jornada e envolveu povos de comunidades tradicionais, povos indígenas, o MAB, o MST, a FNU, né, em peso, os vários sindicatos e categorias de trabalhadores do saneamento. Só uma empresa pública para poder prestar esse serviço e entregar esse serviço. E só o povo, só os movimentos sociais, o movimento sindical, né, para poder conseguir fazer esse enfrentamento. Hoje você tem mais de 100 países e cidades fazendo a reestatização do sistema de água e esgoto, porque onde foi privatizado isso não deu certo. Aumenta o valor da conta de água, aumenta o valor da conta de esgoto, o compromisso ambiental não é o mesmo. Então, assim, será que é privatizando que vai solucionar o problema? Nós estamos no momento de avançar, de recuperar o que eventualmente foi perdido, né, que se tenha saneamento universal, de qualidade, com continuidade, né, com tarifa justa e acessível a toda a população, né, para que as pessoas, independente da condição de pagar ou não pelo serviço, que elas possam ter acesso ao serviço, porque é um direito humano fundamental. Ano passado, o Acordo Coletivo de 2022, nós estávamos num momento no Brasil, de muita disputa, um momento de muito empobrecimento, uma inflação galopante, e nós conseguimos recuperar todas as perdas salariais, mais de 12%. Então isso foi uma vitória muito importante. Então nós queríamos, a partir de 2022, um sindicato que fosse um sindicato mais cidadão, que não abrisse mão das conquistas econômicas, dos trabalhadores, mas que enxergasse para além disso e lutasse para além disso. A questão do negro, que é uma questão muito forte também, que o sindicato tem atuado há tempo já. Nós tivemos também nesse ano essa conquista de redução de carga horária para homens e mulheres que são responsáveis cuidadores de crianças com deficiência. Então, pela minha pesquisa na época, foi a primeira decisão nacional nesse sentido. Recentemente a gente tem conseguido avançar bastante na questão da insalubridade do pessoal da operação. Temos muitos trabalhadores com transtorno mental, resultado da pandemia. A gente não parou de produzir água e de tratar esgoto e de fazer obra e de atender as demandas dos clientes no comercial. Enfim, a empresa não parou nem um dia. A questão agora do assédio moral e sexual, que a gente também tem recebido denúncias. Começamos naquela época de 2013 a questão da briga pela curva de maturidade no nível médio técnico, que graças a Deus agora nesse ano se concretizou com a aprovação pelo Conselho de Administração da CESAM. Quando tem um sofrimento de alguém, tem que ir lá lutar. Vai a favor, apoia. Tem que apoiar o índio, mulher, negro, LGBTQI, idoso. Apareceu a luta, você tem que ir. Se você não assume a luta dos outros, você não assume a sua também. A minha mãe dizia que uma andorinha só não faz verão. E eu acho que isso vale para a vida. Então, assim, são várias pessoas que você vai conhecendo ao longo da vida, que se você não tivesse no movimento sindical, não tivesse essa forma de se juntar, você não conheceria.
Com o Sindaema, eu conheci o Estado do Espírito Santo quase de cabo a rabo. Marinho é uma das figuras importantes nisso. Eu viajei muito o Estado do Espírito Santo com o Marinho, entendeu? Então o Marinho é um companheiro extremamente valoroso que confunde a sua história de vida com essa história de Sindaema. Ter esse companheiro tão valoroso, né, tão sério, sempre tão ético na luta em defesa dos trabalhadores. Marinho é um cara que é tão inteligente do ponto de vista desse jogo, da condição da política, que no momento em que ele poderia exigir que ele voltasse como presidente, ele, por exemplo, ajuda a criar o Fábio, ajuda a criar outras lideranças aí. É para que a gente dê continuidade a tudo que ele lutou. Marinho, eu te amo, cara. Te amo e gosto muito de você. O pessoal fala de mim, rapaz, porque os caras são bonzinhos, cara. Na verdade, foi um trabalho, né, cara? Um trabalho que não foi só o Marinho que fez, entendeu? Foi um trabalho juntamente com a diretoria, juntamente com os trabalhadores, né? Então eu acho que isso é a coisa mais importante. O êxito maior mesmo são dos trabalhadores que participaram com a gente na época para que a gente pudesse conquistar, ter êxito nessas conquistas. Na verdade, a gente tem um sonho, né, cara? O sonho da gente, de diretor do sindicato participativo, é de que todos os trabalhadores sejam associados ao sindicato, não por uma questão financeira, mas por uma questão de participação mesmo, entendeu? Se filiem para manter essa instituição de pé. Essa instituição tem uma tamanha importância, não só para o Saad Mimoso, mas com todo o trabalhador de saneamento. A classe trabalhadora tem que reconhecer nas suas entidades sindicais o papel e a importância que essas entidades têm, né, na luta em defesa dos seus direitos, né, e no nosso caso, saneamento, em luta de defesa dos interesses da sociedade. O sindicato é dos trabalhadores, eles precisam apropriar disso. Às vezes nem valorizam o trabalho que foi feito antes, né? Não entende a importância do sindicato, mas foi na luta sindical que hoje ele está na CESAM. A gente sempre trabalha com muita responsabilidade, com muita seriedade. Que eu acho que esse sempre deve ser o papel central de um sindicato, que é a formação política, que é a conscientização da sua base. Olha, rapaz, o maior desafio, entendeu, foi a gente manter os trabalhadores unidos, os trabalhadores participativos, entendeu, a diretoria coesa, porque se não fosse essa união do sindicato junto com os trabalhadores de uma maneira séria, honesta, entendeu? Nós não tínhamos essas conquistas que nós temos hoje, entendeu? Cada um que passa bota um tijolo, ou uns fazem uma parede, né? Alguns fazem uma parede, outro, mas é uma construção coletiva e que ainda está em construção, né? Quem está no movimento sindical é porque acredita que é possível mudar o mundo. Eu tenho uma satisfação muito grande, cara. Eu só participei com gente boa no movimento sindical. Eu não fiz nada mais do que a obrigação do sindicalista que realmente está defendendo o trabalhador, entendeu? O trabalhador precisa que alguém busque seus direitos. É o sindicato que luta pelas classes sociais do Estado do Espírito Santo. Que há um trabalho sindical sério, um trabalho sindical como deve ser feito na busca, na luta incessante pelo avanço de direitos trabalhistas e direitos sociais. O Sindaema, ele conseguiu abrir portas e mais portas, né? E hoje tem um legado muito grande aí. O Sindaema é um jovem, né, de 60 anos, né, que tem muita luta pela frente, a gente tem muito a conquistar, né? Não é qualquer organização que completa 60 anos, né? Se a gente olhar o que a gente teve em 60 anos no Brasil, né? Tivemos ditadura militar, né? Tivemos luta pela redemocratização do Brasil, tivemos um aprofundamento do neoliberalismo, que é quando inclusive avança a privatização sobre a água, né? Tivemos um período de democracia, agora tivemos um período novamente de golpe no Brasil e voltamos agora de novo a ter uma democracia, assim. Então, quando olha o que foram esses 60 anos, eu acho que é uma história muito rica, assim. Então, acho que parabenizar o Sindaema pelos 60 anos e que venham mais 60, mais 120, né? Vida longa aí o Sindaema. A gente não pode deixar de parabenizar o sindicato, né? Ainda mais no momento onde a gente está precisando muito, né, das entidades sindicais para a defesa e garantia dos direitos dos trabalhadores. Parabéns, 60 anos.
isso se multiplique, que se fortaleça ainda mais, né, essa entidade tão importante para os trabalhadores de saneamento. Porque a história do sindicato é a história dos trabalhadores. Então, estamos aí muito felizes em comemorar os 60 anos do sindicato.